Resident Evil Requiem é um excelente jogo, mas é um péssimo contador de histórias. Como eu disse para o pessoal nos comentários do meu vídeo explorando literalmente tudo sobre Requiem e sua história, ele não tem problemas em carregar a micro-história pela primeira metade do jogo, ou seja, o que é isolado ao Leon, Grace, os infectados e a Marie. Mas quando se trata da macro-história, ou seja, a história que se alinha ao universo amplo de Resident Evil, que justamente começa na segunda metade do jogo, a história desanda como um carro de mineração sem freios. E como você viu no título, essa segunda metade do jogo foi responsável por causar os maiores equívocos que estão sendo espalhados como se fossem verdade. E hoje iremos ver juntos o porquê de 99% dos jogadores que terminaram Requiem acabaram entendendo quase nada, porque a Capcom foi tanto inteligente quanto incompetente no quesito da narrativa. E outra, se você acha que a história nos jogos não importa, ou que é impossível contar uma boa história em uma forma de arte belíssima como os jogos, porque os escritores podem ser processados. What? Esse vídeo não é para você, mas para o resto de nós. As atrações. Para iniciar bem o vídeo, vamos falar sobre o tópico que está mais sendo difundido com grandes desinformações por aí. E a culpa não é dos jogadores, e sim da Capcom. E se trata de Requiem invalidar totalmente os originais. E tem uma meia verdade aí. Requiem, de fato, retconiza certas informações, mas ao mesmo tempo leva basicamente em conta todos os eventos dos jogos originais, com exceção de grande parte das informações de Resident Evil 2, 3 e 4, em favor dos remakes mais atuais, que são a referência visual total. E, infelizmente, toda a equipe de roteiristas da Capcom não é nem 1% do Kojima, que referenciou jogos de PlayStation 1 em flashbacks de Metal Gear Solid 4. E também com a geração de hoje em dia que parece um vampiro queimando no sol ao ver gráficos de PlayStation 1, podemos ver por que a Capcom fez o que fez. Acha que estou falando abobrinha? Que tal vermos o relatório da Grace, onde é dito que em 2004 a Umbrella acabou entrando em ruínas porque a evidência contra Spencer foi apresentada no julgamento por Albert Wesker. Sabe de onde vem esse evento? Do cenário Dark Legacy de Resident Evil The Umbrella Chronicles. Wesker só conseguiu essas informações ao obter o disco do mainframe no laboratório do Cáucaso. Ela vai retconizar The Umbrella Chronicles totalmente e fazer um remake desse cenário do nada? É claro que não. A Capcom mantém um estado de cânone bem fluido e aberto. Basicamente, ela pega o que ela quiser ou o que a Wikipédia lembrar, e seja lá qual escritor estiver escrevendo a história achar cômodo, pode ter 1000 remakes e do nada uma informação super obscura dos jogos originais aparece ali. Mas e quanto a Sherry, na intro de Resident Evil 4 Remake, que mostra como Leon se tornou um agente, não é dito nada sobre ela? Mas no original, é dito que Leon trocou sua própria liberdade em troca da segurança dela. Sherry então foi cuidada pela família e experimentada. Tudo mudou com a morte de Albert Wesker. Ela acabou recebendo uma oferta para estar livre da custódia e em 2012 ela começou a servir a DSO, a mesma agência que Leon trabalha. E vejam só, em Requiem ela continua trabalhando ali. Então, uma informação que não está nos remakes foi usada em Requiem. Resident Evil Death Island não só é canônico, como foi uma das primeiras mídias a aderir informações do remake, como a aparência da Jill e eventos do remake de Resident Evil 3. E Death Island leva em consideração, literalmente,
tudo no cânone dos jogos originais, com exceção, é claro, de certas informações de Resident Evil 3. Em Death Island, ainda é afirmado que a Jill de fato foi capturada por Wesker após ela tentar se sacrificar para matá-lo, e ali é dito que ela foi testada com o T e basicamente obteve uma longevidade imensa devido ao fato dos anticorpos em seu corpo acabarem detonando o T, que estava adormecido em seu corpo, e Wesker usá-la como uma fábrica viva de anticorpos puros para aprimorar o Ouroboros. Um ponto que vocês podem ter certeza de que vai ser aproveitado em um próximo jogo com ela. Então, apesar dos remakes acabarem substituindo grande parte das informações, a Capcom não é corajosa com seu cânone e, ao mesmo tempo, ela não liga. Ela prefere deixar os fãs que se importam com a história do universo em uma ambiguidade, porque, vamos ser sinceros, a Capcom só quer vender seus jogos e ela quer ter uma história passável o suficiente para ninguém reclamar. Somente pessoas que ligam para esse lado, como eu e provavelmente você, acabam notando isso de qualquer forma. E para quem diz que isso não é verdade, por que eles rusharam um anúncio de uma DLC do modo história e não o modo mercenários? Porque eles sabem que o modo história vai dar mais dinheiro. Para as pessoas mais casuais, existem dois casos: aqueles que não entendem quase nada o que está acontecendo, mas ficam imersos no jogo, porque, como eu disse, o jogo é muito bom, ou não entendem nada, mas continuam jogando de qualquer forma. Pensem assim: a Capcom vê o cânone como uma pintura já desenhada, e ao fazer um remake, ela pode repintar ou adicionar cores e até novos desenhos à pintura, ou até mesmo só mudar a moldura, mas em essência, o desenho é para ser o mesmo, mas existem algumas alterações. O único que não se encaixa nisso é Resident Evil 3 Remake, por motivos óbvios. Mas apesar de Resident Evil 2 Remake omitir muitas informações importantes que os originais trazem, podemos dizer que a pintura de Resident Evil 2 é a mesma. O Resident Evil 4 Remake também tem alterações drásticas, mas a pintura geral, por assim dizer, é a mesma. Essas adições são boas ou ruins? É subjetivo, mas é assim que a Capcom sempre lidou e sempre vai lidar com seu cânone. A galera acha que isso é novo, mas sempre aconteceu isso, com Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles e até outras informações que vão sendo adicionadas com o tempo. A diferença é que anteriormente existia um carinho muito maior a detalhes. Hoje em dia, eles se preocupam mais com o panorama geral da pintura, a história mais geral do jogo, por assim dizer. Mas isso já vem acontecendo desde que existia somente o remake de Resident Evil 1. O ponto que a galera mais entendeu errado foi a, entre aspas, redenção de Spencer. No meu vídeo sobre Requiem, onde eu exploro tudo minuciosamente, eu explico por que o arrependimento de Spencer não faz sentido seguindo a linha cronológica de Resident Evil 5, utilizando arquivos e demonstrando as motivações do velho em seus últimos anos. E vou mostrar uma versão mais condensada ao essencial para vocês entenderem a linha de raciocínio por trás da criação da Elpis e como Requiem leva em consideração os dois pontos de vista de redenção e divindade egoísta. A Elpis, como sabemos, é um antiviral que seria um próprio tiro no pé do futuro eugênico que Spencer almejava, onde ele seria o governador de toda a humanidade, um título que ele próprio já ostentava secretamente, pois ele havia autoproclamado assim. Victor Gideon diz que o legado de Spencer foi a anarquia, mas como eu digo no vídeo, isso vai contra o que o próprio Spencer acreditava. Ele queria a evolução, ordem e a supremacia genética através de um vírus, com ele sendo sua divindade.
O fato é que a Elpis teve seu trabalho iniciado nos anos 80 e podemos ver um relatório da Grace mostrando que nos anos 80, o projeto Wesker, o estabelecimento do complexo ARC como uma central de comando, o desenvolvimento do composto antiviral Elpis e o trabalho na transferência de memória e evolução forçada eram trabalhos almejados por Spencer. Elpis só foi ser concluída nos anos 90 e em uma das mensagens de Spencer que Grace obteve, vemos ele afirmar que a Tricell, a unidade pessoal de Wesker, HCF, a família e a Umbrella, Elpis vai trazer um fim a todas. E como eu digo no vídeo, Elpis pode muito bem ser uma forma de controle para aumentar ainda mais a divindade de Spencer. Claramente, a Elpis não foi criada inicialmente com motivos benevolentes, porque coincide com os planos para as crianças Wesker, mas Requiem coloca um grande foco que o composto foi criado como uma tentativa de Spencer de se arrepender dos seus atos monstruosos, e isso foi dito pela própria Grace no final, mas no seu relatório ela mantém uma posição mais neutra. Ela diz que na entrevista com Alyssa, mesmo sendo responsável por incontáveis atrocidades, ele demonstrou sinais de remorso. Tendo perdido tudo, ele buscou arrependimento. A própria Alyssa, em suas notas, diz que notou hesitação na fala de Spencer e se questiona se ele está escondendo algo, raiva ou arrependimento. Enquanto Elpis é um instrumento capaz de anular armamentos virais, ele também é uma panaceia para o bem. É possível que as verdadeiras intenções por trás do composto fossem a paz e a redenção. Vejam só que Grace diz que é possível que seja isso. Isso te faz pensar que, na verdade, Spencer teve um momento Darth Vader, onde tem um lapso de arrependimento e tem uma atitude nobre, mas Grace, como eu disse, tem seu relatório bem neutro e conciso. Ela afirma que as verdadeiras intenções por trás do composto Elpis vão permanecer para sempre desconhecidas, ou até a Capcom decidir responder isso definitivamente. Como vimos, o jogo deixa intencionalmente ambíguo o verdadeiro motivo para a criação do composto, e o próprio Spencer via a Elpis como uma forma de destruir todos que utilizavam de armamentos virais, incluindo a própria Umbrella, mostrando que esse pensamento veio quando ela ainda estava em funcionamento. Podemos dizer ao certo que a Capcom não lidou bem em esclarecer para os jogadores mais casuais que não se importam muito com arquivos e um relatório extra. Na verdade, Spencer não se redimiu de nada. Os mortos em Raccoon City e as incontáveis cobaias que ele utilizou não vão voltar à vida nunca. Ele só mostrou remorso e até raiva. E é dito que nos anos 90 ele parou de se mostrar em público. Aí entra a grande pergunta: por que um homem que queria ser um deus criaria algo que anularia completamente todas as armas virais, desilusões de divindade inicialmente e um pingo de arrependimento posteriormente? É o que Requiem nos mostra, mas como podemos ver em Resident Evil 5, ele continuou buscando a imortalidade, dando a Alex Wesker tudo o que ela precisava em termos de fundos e até cobaias. Não podemos esquecer também que em Lost in Nightmares, os inimigos que Chris e Jill enfrentam, os Blobs, são prisioneiros que foram experimentados ao serem injetados por um vírus desconhecido por ordens do próprio Spencer, de acordo com as memórias de Patrick 2. Ali é dito que ele ajudou Spencer nos experimentos que ele pedia, mas sentia uma desconexão entre como achava que deveria se sentir e seu estado mental real. Por um lado, ele estava repleto de alegria pela oportunidade de auxiliar seu mestre de todas as maneiras possíveis. Por outro lado, ele sente como se estivesse perdendo um pouco de sua alma a cada experimento em que auxilia Spencer. A única maneira de preservar suas faculdades mentais
é tirando um tempo de folga ou tentando se distanciar de todas as emoções. Em suma, Spencer foi redimido e a Capcom queria que ele fosse redimido? Não. O jogo deixa claro que Spencer de fato teve um leve remorso e raiva. Sim, Spencer é um monstro e Requiem não tenta esconder isso em partes. O único problema é que a narrativa é tão incompetente que se você só ver a fala da Grace no final, vai achar que de fato a Elpis foi puramente criada para que ele possa se redimir e virar um santo. Algo que eu exploro em detalhes no vídeo e mostro todos esses lados da equação, enquanto mostro que a Capcom vai ter que limpar essa bagunça com um remake e que essa narrativa de redenção do Spencer foi mal feita. E a verdade é que, de fato, ele pode sim ter tido um lapso de arrependimento, mas historicamente ele continuou sendo quem ele sempre foi. É culpa puramente da Capcom os jogadores acharem que a Elpis foi criada puramente para que ele possa se redimir e virar um santo. Apesar desse ângulo da criação da Elpis possivelmente ter um pingo de remorso por trás, como a Grace diz, os verdadeiros motivos da criação do composto morreram com Spencer, mas podemos inferir pelas evidências que ele pretendia destruir ou ter um plano B contra todas as armas virais para que ele pudesse manter o controle. E esse raciocínio se alinha com Spencer que vimos em Resident Evil 5. Como Victor diz, inevitavelmente, a Elpis acabaria desequilibrando o equilíbrio militar mundial e traria a anarquia, mesmo que não fosse sua intenção, visto que ele queria ser o único governador da humanidade. Mas pensem bem, se a anarquia fosse causada no mundo e alguém viesse e restaurasse a ordem, você pode ter certeza que esse alguém seria o próprio Spencer. E isso pode ter sido um de seus planos, o que novamente se alinha completamente com sua personalidade, e eu acredito que no remake eles ainda assim vão seguir com essa linha, mas de acordo com as evidências que temos no jogo, é isso que o jogo diz sobre a, entre aspas, redenção de Spencer. Uma das teorias mais perturbadoras que surgiu no fandom foi que a Sherry se casou com o Leon. Não só ela é hilária e completamente cheia de furos, como também é assustadora. E quem criou isso não entende o significado dos anéis em cada dedo. Leon está com um anel no dedo que representa o casamento, mas Sherry está com o anel no dedo mínimo, ou como nós conhecemos, o mindinho. Isso não tem nada a ver com casamento ou comprometimento a uma pessoa. Ter um anel ali significa independência, confiança, estilo e, pasmem, solteira por escolha própria. Alguns podem argumentar que ela só mudou o anel de dedo devido à textura no dedo dela, que honestamente não é prova nenhuma, além de um grande headcanon. E eu não sei se essa galera já colocou algum anel em algum dos dedos alguma vez na vida, mas um anel que você coloca e encaixa perfeitamente no dedo mindinho, logicamente não vai caber em outro dedo significativamente maior e com mais carne. Aqui vai uma informação sobre a fabricação de anéis. Para fazer um anel de casamento, é necessário obter a circunferência e a medida exata para caber no dedo. Anéis são acessórios customizados ao extremo. Perguntem para qualquer pessoa responsável por isso e ela vai te dizer o mesmo. Então, Sherry usava uma aliança de casamento, mas mudou para o dedo muito menor e de alguma forma coube perfeitamente. Ou ela guardou a sua aliança de casamento e por algum motivo comprou outra aliança idêntica só para colocar no mindinho. O fato de marmanjos casados ou noivos não saberem disso me deixa pasmo, porque o fandom de Resident Evil tem muitas pessoas que utilizam um anel no dedo e sabem o quão burocrático é criar um anel de casamento ou uma aliança, porque é customizado ao tamanho do seu dedo. Francamente, é a fanfic com menos evidências nesse vídeo. Não só isso, mas a galera chegou a um nível de chip
onde pegaram a fala japonesa, onde Sherry diz Yokata, anata ga buchi de nani yori desu. Se vermos uma tradução e usarmos qualquer tradutor, a frase é traduzida exatamente ao que é dito na tela. Graças a Deus, estou feliz que você está bem. A galera cismou na palavra anata, que significa você. É a forma formal de dizer você, encontrada em livros didáticos, pesquisas e ao falar com alguém cujo nome é desconhecido. Em conversas do dia a dia, os japoneses raramente usam anata para você, preferindo usar o nome da pessoa mais o san, pois anata pode soar impessoal ou condescendente. Essa palavra é usada por casais de fato, mas também é usada como uma forma mais formal e é muito comum entre professor e aluno ou pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Ou como a Sayaka explica, isso é muito usado entre amigos. E ela própria, uma japonesa, diz que casais chamarem a si mesmos de anata é muito menos comum hoje em dia. Another way it's used is by friends, by close friends. You also might have heard anata in songs, survey, or textbooks, right? Other way that anata is used is wives call their husbands anata, especially if they are around over 50s. Nowadays, none of my friends call their husbands anata, so it's a generation thing. Vale notar que a versão inglesa e suas legendas são supervisionadas pela Capcom e eles têm pessoas exclusivas para isso, e a localização precisa ser aprovada. Se a Capcom quisesse retratar uma ideia perturbada de que a Sherry se casou com o Leon, ela iria deixar isso claro, ou pelo menos aludir a isso, visto que há zero química romântica entre os dois durante todo o jogo. Acho que uma empresa desse porte iria deixar algo minimamente aludido, ao contrário de brincar com a semântica de uma palavra que ela deixa clara na legenda. Você sabe que esse nitpicking é bobagem total quando nem os japoneses jogando o jogo deram muita bola para essa frase. Agora, Sherry e o Leon se relacionarem não é um problema em si no quesito etário, porque ambos são adultos. O problema real é o contexto. Primeiro, Leon conheceu Sherry quando ela tinha 12 anos e ele 21. Sherry havia acabado de perder os pais e passou por um trauma gigantesco. Segundo, podemos inferir facilmente que Leon ainda assim trocou sua liberdade em troca de segurança para Sherry, porque em Resident Evil 4 Remake ele afirma que não teve escolha. Então, como dito anteriormente, o motivo do original permanece. Terceiro, Leon, até em Requiem, vê Sherry com olhos protetores, ou como alguém que ele respeita e se importa muito. Apesar de no remake eles só se encontrarem no final, ao contrário do original, a Sherry ainda assim queria ser adotada pela Claire e o Leon no remake. E em Resident Evil 6, eles se encontram após 15 anos, mas Leon diz que está ciente que ela se tornou uma agente da DSO. Ele vê Sherry como uma profissional, existe um respeito mútuo, ele trocou sua liberdade por ela, e ver ela avançando tanto mostra que ele é uma figura de mentor ou herói para Sherry. Apesar de eles terem ficado separados por anos, essa relação de respeito mútuo e a natureza protetora do Leon não mudou simplesmente porque ele queria ficar com a versão adulta da menina que queria ser adotada por ele e a Claire. Leon usar essa conexão para ficar com ela não só arruina o personagem, que é um herói e quer salvar a todos, como também é digno daqueles perturbados que dizem que não existe mulher boa hoje em dia. Então, você precisa moldar uma delas desde a adolescência e quando ela se tornar adulta, você se casa com ela. Conhecemos casos assim pelo mundo e isso é extremamente perturbador. Leon se preocupa com Sherry até quando ela não está em risco, como vimos em Requiem. Pensar que os dois se casaram é uma possibilidade que nem deveria ter sido cogitada. Se existe uma pessoa a qual Sherry se casaria, com certeza é o único par romântico que ela teve na série, Jake Miller.
Acham mesmo que o remake de Resident Evil 6 vai deletar o Jake da existência e excluir o clima que os dois tinham? É claro que não. Ainda há outro detalhe. Até o próprio Victor usa um anel no dedo de casado, a pele do Victor está grotesca e ele ainda assim usa diversos anéis. Vamos esperar que a Capcom não seja tão inconsequente a ponto de realizar uma fanfic tão absurda como essa. E pelo que vimos, há alguns, entre aspas, vazamentos que dizem que a Ada vai aparecer na DLC. Acho que o melhor para o Leon seria se casar com uma mulher aleatória que ele conheceu e realmente se apaixonou, porque vamos ser sinceros, Ada é uma mulher extremamente tóxica e não é do tipo de sossegar. A Claire e ele já não têm essa relação próxima desde Infinite Darkness, quando as coisas acabaram ficando bem frias entre eles, porque Leon decidiu acobertar os eventos. Mas felizmente a Moni do Resident Evil Database entrevistou o Felipe Grinan, e ele deu umas dicas indiretamente de que isso será respondido na DLC. O mais engraçado é que esse ponto é literalmente relevante, mas o pessoal criou um hiperfoco com isso por algum motivo. E nessa entrevista é dito o seguinte, e é claro, todos os créditos da entrevista vão para a Moni e o canal Resident Evil Database. Então assim, se eu já gravei, o que eu viesse a falar, falaria o contrário. Se tem que estar tudo meio amarrado, eu não posso falar muito sobre isso. O que eu acho é que tem anel, tem aliança, eu acho que tem DLC aí que pode ser que explique isso. Só isso que eu acho. Mas não pode falar muita coisa. É isso, Moni. Chega. Mas assim, agora, você, Grinan, pessoalmente falando. Eu voto na Claire. Ai, eu juro que eu não combinei, gente. Eu não combinei, tá? Para ser sincero, na minha opinião, essa teoria inteira é verdadeiramente sinistra. Não me importa se aqui no Brasil a avó e o vô do fulano se conheceram quando ele tinha 20 anos e ela 12 e se encontraram depois e se casaram. Ainda assim, é estranho. Ter uma diferença de idade de 9 anos é irrelevante se você não conhecia a pessoa previamente, o que não é o caso aqui. Felizmente, a Capcom tem escritores competentes em certos aspectos. Ao invés da teoria teorizar que a Sherry e o Leon encontraram pessoas importantes para suas vidas, eles acham que os dois ficaram juntos. Perturbador. Só tenho isso a dizer. Mas existe uma coisa boa nisso tudo. Koshi Nakanishi, o diretor, já deu uma resposta oficial e obviamente ambígua sobre o tópico para a Eurogamer. Mas em nenhum momento é dado força a essa teoria perturbadora. Ele diz que a resposta ficará clara algum dia, mas não agora. O que eles queriam transmitir na cena final é simples. Leon agora tem um lugar para onde voltar, e eles esperam que os jogadores consigam imaginar os momentos de paz que ele passa lá. Leon é um homem que fala muito pouco sobre as coisas que realmente importam, mas se sacrificaria sem hesitar para salvar uma vida bem à sua frente. Então, o que o seu anel significa? Determinação ou um juramento? Ele pode nunca expressar a resposta por si mesmo, mas por agora, depois de terminar uma longa batalha, ele tem um lugar para onde voltar. Isso não basta? Grace supostamente ser um clone é o ponto mais mal entendido do jogo, e muitos até depois de zerarem não entenderam. E, ironicamente, ele é o único ponto do jogo que foi explicado totalmente, sem deixar nenhuma possibilidade de haver alguma fresta. Primeiramente, os clones já existiam muito antes da Grace nascer, e vimos um clone da série 70, Chloe, em 1990, e os clones da série 60 eram ainda mais antigos.
Então os clones vêm desde os anos 80 e eles são experimentos para testar a transferência de memória através do vírus e o sangue, sem contar que a própria Grace é descrita como sendo adolescente no incidente do Hotel Randwood. Mas os jogadores foram pegos na pegadinha do próprio erro do Victor Gideon. Foi ele que começou essa história de que a Grace era a chave de tudo, porque assumiu incorretamente que sem a Grace não haveria como obter o composto Elpis. A Capcom criou um narrador não confiável, ou vilão não confiável, para induzir o jogador ao erro através da ignorância do próprio Victor. E o mais hilário é que a comunidade engoliu isso e tem centenas de pessoas que acreditam. Seu diário nos mostra algumas entradas. A de 30 de novembro de 2004 diz que a pesquisa do seu mestre deu frutos e aquela criança, no caso a Grace, deve ser a peça final no quebra-cabeça. Ele precisa pegar os dados dela e tem certeza de que isso vai se aproximar da visão dele. Em 8 de dezembro de 2004, Victor diz que a organização conseguiu os registros médicos da criança para ele. Estava faltando alguns dados, mas as informações genéticas dela estavam lá e ele pode usá-las. No fim de tudo, Victor estava incorreto e o próprio Zeno afirma isso. Victor percebeu isso quando viu que a Elpis era um antiviral e admite que a pesquisa de Spencer estava incompleta e ele ficou humilde com a genialidade do seu mestre. Ele estava errado e teve uma conclusão precipitada. Ele próprio, o cara que criou a hipótese de que a Grace era a chave, diz que ela não tem nada a ver com os clones e ela é só uma mulher normal. Isso levando em conta que ele obteve o sangue e DNA da Grace. Então não, a Grace não é um clone. Ela é uma menina normal que foi adotada por Spencer. Todas as informações dela ser especial vêm de um equívoco, uma assunção equivocada do próprio Victor Gideon, que pôde obter a verdade da sua tese no fim, ao ver que Grace não tinha nada a ver com a Elpis. O próprio Zeno fica confuso pelo fato da Grace ter liberado a Elpis, mas ela própria diz que não foi ela em si, foi a senha, a esperança. Qualquer um que soubesse da senha poderia obter o composto. Mas aí, alguns podem falar, mas ela pode ser o clone perfeito. Aí eu te respondo, você acha mesmo que o Victor Gideon, que vasculhou tudo sobre os clones, não encontraria uma informação que seja sobre a Grace ser um clone? Sabe por que o Victor se enganou e acabou enganando a todos sem ele próprio saber? Porque não existem informações da Grace ser um clone. Ela é uma criança adotada por Spencer. Notem que no próprio diário dele, ele assume que a Grace deve ser a peça final do quebra-cabeça. Ele não está afirmando, ele está criando uma hipótese, uma tese. E ele acredita que isso é verdade. Victor assumiu em uma teoria equivocada, levando em conta o passado do Spencer com os vírus, de que ela era um projeto. Mas como dito, ele próprio percebe que foi solado pelo seu próprio mestre, que faleceu há 20 anos atrás. Mesmo na morte e literalmente não fazendo nada, Spencer fez a maior trollagem de Resident Evil. Essa cepa do T aparenta ser muito similar à de Dylan Blake, artificialmente trabalhada para ser contida somente aos infectados. Ela não é transmissível só se a pessoa for injetada com uma grande dose. Vemos isso acontecer quando Victor infecta pessoas com um dardo cheio de T. E nunca vimos nenhum infectado infectando outras pessoas através da mordida e afins. Na sessão com Leon, em Randwood, vemos que Victor infectou 4 pessoas para atrasar Leon e ao sair da área, ele infectou ainda mais, porque vemos outros infectados mais pra frente.
e eles apresentam os sintomas demonstrados pela primeira infectada, o vírus tomando conta do seu corpo. Até onde eu vi, na textura dos infectados, eles não têm mordidas e eram pessoas normais antes disso. Então, inferir que a infecção não ocorre por mordidas é algo mais do que provável. A infecção dessa variante do T também é similar à velocidade de assumir o controle do indivíduo, sendo uma questão de poucos minutos, como foi em Alcatraz com o T aprimorado em Death Island, que também não era transmitido por mordidas ou arranhões. Esse tipo de aprimoramento no T faz sentido para Victor, porque ele causar uma epidemia na cidade logo abaixo do seu centro de cuidados acabaria atraindo mais olhos, além da DSO, para lá. Mesmo com a conexão encobrindo, seria impossível após certo tempo e casos de pessoas sendo infectadas sem parar. Todas as pessoas mordidas pelos infectados acabaram morrendo, como o pobre infeliz que perdeu seu nariz. E aproveitando que falei dos infectados, está na hora de ir para o próximo tópico. Essa é uma das teorias mais populares atualmente. Grace possui a Elpis, e eu entendo que são teorias da comunidade, e teorias por si só abrem a possibilidade do erro, assim como o acerto. Porém, eu vou mostrar a vocês o que o jogo nos mostra oficialmente, e assim vocês podem tirar suas próprias conclusões. A verdade é que ela ter o composto Elpis no seu sangue nunca é referido ou aludido. Na verdade, se ela tivesse o composto no seu sangue, isso validaria instantaneamente para Victor que a Grace é de fato especial, porque ela seria imune a literalmente qualquer coisa, e uma simples amostra de sangue revelaria os seus anticorpos poderosos, como no caso de Jake e Jill. Mas no jogo é deixado claro que Grace não tem nada de especial, e o próprio Victor obtém muitas amostras de sangue dela e até mandou testarem o sangue para garantir que ela é a menina que Spencer tinha consigo durante a entrevista com a Lisa. Sem dúvidas, um cientista como Victor se certificaria de todas as possibilidades ao obter o sangue e DNA dela, especialmente porque ele a capturou logo após ser mordida. Então, se ela tivesse a Elpis, o sistema imunológico dela estaria a 1000 para acabar com o vírus. Não existe a possibilidade de alguém no porte de Victor não ter notado nenhuma anomalia. Um exemplo de um super sistema imunológico no cânone é a própria Jill, que recebeu uma dose da vacina ao ser infectada pelo T mais poderoso do Nêmesis, mas ela não foi totalmente curada, e durante seu coma, o T dentro dela despertou, mas seu sistema imunológico destruiu o vírus e começou a criar anticorpos poderosos, ou como Resident Evil 5 descreve, um sistema miraculoso. E como vimos anteriormente, Wesker detectou a cepa dormente que foi detonada pelos anticorpos dela e a usou como uma fábrica viva de anticorpos puros para aperfeiçoar o Ouroboros e torná-lo mais tolerável ao corpo humano. E quanto ao Jake, ele se infectou com o vírus mais poderoso até então, e seu sistema imunológico, herdado por seu pai, era tão forte que aniquilou o vírus facilmente. Seu sangue também foi usado para aprimorar o C-vírus, apesar de ele ter sido pouco usado. Certamente, Grace ter um composto que nulifica todos os vírus, visto que todos têm em si traços do progenitor ou T, chamaria a atenção em qualquer exame de sangue, especialmente se levarmos em conta que as mordidas passam o T. Victor coletou o sangue dela após a mordida e anomalias no sangue seriam detectadas. Em suma, se ela foi infectada e a Elpis naturalmente a curou, ela teria traços desse composto no sangue e principalmente no seu DNA. É isso, ou a Capcom vai se dar o trabalho de reticonizar como antivirais funcionam,
ao refazer os filmes Vendetta e Death Island, e literalmente todos os antivirais na franquia. Eles não podem ter um lapso de arrependimento nisso também? O fato é que ela ter a Elpis no seu DNA ou no seu sangue nunca é referido ou sequer aludido. Victor achava que ela era a pessoa mais especial do planeta e obteve o DNA puro dela. Não faz sentido ele não encontrar nenhuma anomalia em um teste de sangue. O jogo deixa claro que Grace não tem nada de especial. Ela é a esperança cega de Spencer, porque ele sabe que não existe redenção para alguém como ele. Ele adotar um bebê é uma esperança cega de que ele possa mostrar o mínimo de arrependimento, e não que ela é um clone perfeito ou que possui a Elpis dentro dela. Spencer só diz que a Elpis iria acabar com todas as organizações que lidam com armas virais. O fato é que mutações benéficas, como no caso de Jill, que envelhece muito mais devagar, assim como Sherry, e também a imunidade natural que foi herdada, no caso de Jake, não passam despercebidas, e Grace ter um composto tão poderoso inerente ao seu corpo, visto que alguns pensam que Spencer injetou isso nela e essa proteção permanece por toda a vida, com certeza acabaria criando mutações no seu corpo ou no seu DNA, mutações benéficas no caso, algo que Victor claramente conseguiria detectar com seu imenso intelecto e também com seus recursos ilimitados da conexões. Afirmar que a Grace tem a Elpis nela significa que ela própria se tornou uma fábrica do composto e os anticorpos, ou seja, o próprio DNA e o código genético dela foi alterado permanentemente e sofreu uma mutação para literalmente se tornar a Elpis. E isso poderia ter sido usado por Victor se fosse verdade. O fato dela não ter sido infectada quando foi mordida se dá no fato de que esse vírus pode ser inferido de ser muito similar ou praticamente idêntico ao T aprimorado que vimos em Death Island. Então, só é possível se tornar um infectado através de um dos dardos que Victor usou em Randwood, ou simplesmente ser exposto à substância original em si, o próprio vírus. Isso significa que fluidos corporais como o sangue e até mesmo a saliva não são vetores de transmissão para tornar alguém um infectado. Isso é basicamente o que aconteceu em Death Island, e só era possível infectar alguém com os biodrones. Então, a Grace ter caído em uma piscina de sangue não significa que ela pode ter ficado infectada. O vírus simplesmente pode ter sido programado para não ser transmissível de qualquer forma, a não ser através da infecção direta. E também há uma possibilidade muito forte de que a Grace seja um dos 10% no mundo que são imunes ao vírus T. Eu vi muitas pessoas dizendo que o Mr. X de Resident Evil 2 de alguma forma retornou para atormentar o Leon, porque o próprio diz que se lembra dele, mas isso está incorreto. O Mr. X, entre aspas, não é uma entidade única, ele é um de muitos Tyrants que foram mandados para Raccoon City. E essa versão do Tyrant não é o T-00 que vimos em Raccoon City, mas sim o Tyrant da série 501. Ele é descrito como uma bioarma humanoide com capacidades de combate excepcionais, que pode executar comandos simples, como rastrear e eliminar alvos, e vem com um casaco como item padrão para um disfarce humano eficaz. Ele também custa 120 milhões de dólares caso você queira obter um. Já aproveitando esse vídeo para corrigir um pequeno erro que eu cometi no meu vídeo de Requiem, vamos falar sobre o parasita Nemesis Gamma. Muitos acham que esse mesmo parasita, usado no Nemesis, chamado Nemesis Alpha, é o mesmo que Victor Gideon utiliza, mas isso também está incorreto. Como dito, esse parasita se chama Nemesis Gamma
No meu vídeo original, eu acabei o chamando de Nemesis Upsilon, porque ambos utilizam o Y, mas apesar de se parecerem bastante, o Gama usa o Y minúsculo e o Upsilon o maiúsculo. Mas essa é a terceira vez que corrijo o meu erro, então espero que resolva. Esse novo parasita aprimorado é descrito como sendo baseado no parasita Nemesis Alpha da Umbrella. Esse modelo produzido em massa foca na redução de custos e aprimoramento de desempenho. Aprimoramentos repetidos resultaram em um aumento significativo na capacidade física e na recuperação, independentemente da durabilidade do hospedeiro. Foi esse parasita que Victor Gideon implantou em seu corpo. O preço do Nemesis Gama é negociável, então deve ser centenas de milhões de dólares. Aparentemente, após Requiem lançar, os fãs verdadeiros de Resident Evil, que só jogaram Resident Evil 4 e os remakes, se tornaram experts em analisar a lore da franquia. A duologia Outbreak segue canônica, apesar do remake de Resident Evil 3 trazer uma grande contradição ao cenário Desperate Times. Em Requiem, encontramos um ingresso para o zoológico de Raccoon, onde é mostrado Oscar o elefante e Max o leão. A própria Alyssa Ashcroft é a prova viva de que a duologia é canônica, apesar de algumas contradições, como o ataque de mísseis ao contrário de um míssil. Eles até mencionam um parente de Mark Wilkins em um arquivo sobre os sobreviventes de Raccoon City afetados pelo T. Como Requiem se passa 28 anos após a epidemia em Raccoon City, esse E. Wilkins pode ser o filho do próprio Mark. Porém, para me resguardar, eu digo que ele é um parente e possivelmente o filho de Mark. Sem contar que o próprio produtor do jogo, Masato Kumazawa, ao ser questionado sobre a importância de Outbreak e Outbreak File 2, ele diz que ambos jogos são partes importantes da história de Resident Evil. E além disso, a história envolvida nesses jogos é muito importante. Nós os valorizamos muito, é uma parte muito importante da franquia. Claramente a Capcom não liga para Outbreak e removeu o jogo do cânone ao literalmente dizer o oposto e referenciar acontecimentos dos jogos em Requiem. Existe um forte delírio coletivo no fandom quando se trata do Hank. Existem aqueles lúcidos que acham que o personagem é de fato um cara impressionante, mas sabem que ele não é tudo isso. Mas em outro lado, existem pessoas que dizem que ele é literalmente invencível e até o Wesker ele venceria. Eu fiz um vídeo da timeline do Hank e posso dizer com toda a certeza que ele não é nem de longe um deus. Ele é um operador muito especial. Em Resident Evil Archives é dito que suas habilidades foram formadas inteiramente graças ao treinamento militar que recebeu na ilha Rockford em 1996. Ele visitou a ilha diversas vezes quando estava envolvido em missões de entrega de armas biológicas de grande escala. Seu sucesso, juntamente com sua taxa de sobrevivência excepcionalmente alta em missões perigosas, lhe rendeu a inveja e a inimizade de Nikolai Zinoviev. Então, aquela história de que Hank já fazia missões perigosas muito antes do Leon sequer estar nascido é completamente equivocada. Ele ter adquirido o apelido de ceifador é justamente por causa dele ter feito tantas missões bem-sucedidas por 2 anos para a Umbrella. Nada é sabido sobre ele no quesito do passado. Então, durante os eventos de Raccoon City, ele tinha 2 anos de experiência. E o seu modo dá a entender que ele enfrentou uma infinidade de armas biológicas, incluindo um Tyrant.
Sem contar que ele recuperou com sucesso uma amostra do G e levou para Christine Henry, na divisão francesa da Umbrella, em Loire Village. Após a queda da Umbrella, ele se tornou ainda mais lendário e criou o CQBZ, um estilo de luta usado para lidar com armas biológicas. Parece tão impressionante quanto o currículo do Leon e o Chris no tempo de Requiem? Absolutamente não. Se levarmos em conta que o comandante que Leon enfrenta é de fato Hank, que eu pessoalmente acredito que seja o caso, como explico no meu vídeo, então de fato ele teve o final merecido. Mesmo Leon estando doente, suas habilidades continuavam afiadas apesar do seu vigor estar bem menor. Eles lutaram com honra e Hank perdeu como deveria ser. Leon, nesse ponto, já enfrentou perigos apocalípticos e soldados super-humanos como Krauser, sem contar criaturas colossalmente fortes, como o próprio Derek Simmons, que havia sido infectado com a variante aprimorada do C. A história canônica do Hank de fato é impressionante, mas comparado ao currículo do Leon e do Chris em termos de combater armas biológicas, ele não chega nesse nível. E outra coisa, Operation Raccoon City não é canônico. Hank é poderoso, um operador lendário que conseguiu dar uma luta boa para Leon em Requiem, mas existem lendas muito maiores que o Ceifador, e personagens como Leon e Chris já ultrapassaram ele há muito tempo. Este será meu último vídeo sobre Requiem até a DLC lançar. Espero que tenham gostado e novos projetos vêm por aí. Caso curta vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser dar um apoio extra, como essas pessoas incríveis na tela, se torne um membro no YouTube ou no Apoia-se. Um agradecimento mais que especial para Muca, Zero Espada, Rafael Lucario, Linquei Zoeiro, Permanecer Anônimo, o narrador do Fim 1 e Jefferson Luiz da Costa.